A edição desta quarta-feira, 14 de agosto de 2018, começa com as informações de uma tragédia na Itália. A queda da ponte Morandi, em Gênova, cidade portuária no norte do país. Um acidente impressionante na área industrial dessa cidade. Agora, antes da gente chamar os nossos repórteres, a gente vai aqui para o telão, porque eu tenho duas imagens para mostrar para vocês. Nessa aqui, olha... Vai dar uma girada a imagem, vocês vão ver a ponte antes do acidente. A extensão dela é de 1.182 metros e uma altura de cerca de 100 metros. A Morandi foi construída há 51 anos e estava passando por uma manutenção bem no momento do acidente. Agora vamos ver a outra imagem? Olha aqui, olha. Mostra exatamente o trecho que desabou essa manhã, pouco depois das 11 da manhã, horário local. Cerca de 80 metros, bem no meio da ponte, vieram abaixo. E aí os escombros caíram sobre carros, sobre a linha ferroviária, sobre casas, edifícios e também sobre o estacionamento de uma empresa de energia. Segundo as autoridades italianas, a ponte não apresentava risco aparente. O Corpo de Bombeiros chegou a confirmar 35 mortos, como a gente disse agora há pouco. Mas a gente acaba de receber a informação da Defesa Civil de Gênova de que o número de vítimas é menor. A Defesa Civil fala agora em 20 mortos no desabamento. Os números, como a gente vê, ainda são desencontrados. A gente vai falar ao vivo com um correspondente na Europa, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, boa tarde para você. As equipes, os bombeiros ainda estão procurando por sobreviventes. Renata, boa tarde para você, para todos. O trabalho dos bombeiros não para. O governador da região de Ligúria, onde fica Gênova, disse que o número de vítimas ainda pode subir de maneira significativa e que o trabalho de manutenção feito na ponte nos últimos anos não foi suficiente. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, chega ainda hoje à cidade. Vamos ver na reportagem como foi o desabamento da ponte de pouco mais de 50 anos. A testemunha, em choque, gravou a ponte vindo abaixo. Oddio! 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 Era quase meio-dia no horário local, 7 da manhã no Brasil. Fazia horas que chovia demais na cidade. Uma família disse ao jornal italiano La Repubblica que um raio teria atingido a base de um dos pilares da ponte e que imediatamente a estrutura começou a desabar. A ponte tinha pouco mais de 1 quilômetro de extensão. O trecho que desabou hoje, cerca de 100 metros. Ninguém viu tudo acontecer tão de perto como o motorista desse caminhão. Escapou por muito pouco. De acordo com a Defesa Civil italiana, 35 carros teriam despencado. A maior parte da estrutura da ponte caiu no leito do córrego, mas trechos enormes caíram em casas e galpões. A imprensa local diz que tem pelo menos uma criança entre os mortos. Gênova fica no noroeste da Itália, 160 quilômetros da fronteira com a França. A ponte Morandi cruza uma área muito povoada, na região central da cidade portuária. Foi construída em 1967 e mais uma vez estava em manutenção, mas aberta normalmente. As equipes de emergência trabalham agora obedecendo os mesmos protocolos de uma situação de terremoto. Os bombeiros ficam pequenos, perto dos blocos de concreto. São 200 trabalhando no resgate das vítimas. As buscas vão continuar nas próximas horas. Esse brasileiro mora na cidade e estava a mais ou menos 1 quilômetro do viaduto quando houve o acidente. Parte da ponte ainda parece que está para cair também, tem uma parte deteriorada. Bom, a gente aqui tem várias seguranças, bombeiro, vigília de fogo, como chama, pessoal das ambulâncias, tá todo mundo por aqui. Bom, a gente segue acompanhando por aqui, volta ainda nessa edição com mais informações. Renata. Combinado, Rodrigo. Qualquer novidade, você chama a gente aqui de volta. Obrigada. JH de volta para falar das últimas notícias sobre o desabamento da ponte em Gênova, na Itália. Rodrigo Carvalho, quais são as suas últimas informações? Renato, o ministro do Interior, Matteo Salvini, deu entrevista agora há pouco, disse que as autoridades vão descobrir nome e sobrenome dos culpados por essas mortes inaceitáveis e que o momento é de trabalho, suor e oração. Já passa das 7 da noite na Itália e o serviço de emergência segue o trabalho de buscas. Atualizando o número de vítimas, Defesa Civil fala em pelo menos 20 mortos e 16 feridos. Esses números estão desencontrados. O governo chegou a confirmar 30 mortos, autoridades locais 35. De qualquer maneira, continuam dizendo que o número de vítimas ainda pode subir. Essa ponte que desabou, a ponte Morandi, foi construída há 51 anos e passava por mais uma manutenção. As causas estão sendo apuradas ainda, Renata.
Obrigada, Rodrigo.